Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram Laura_Perucchi ou pelo Instagram do podcast letstalk.newyork. Se você curte o podcast, deixe uma review pra gente lá na Apple Podcasts e também lá no Spotify também dá para deixar estrelinhas. No episódio de hoje, eu recebo a Priscila Leite Pozzocco e a participação dela aqui foi indicação de uma ouvinte. Eu não lembro mais o nome da pessoa, mas fica o meu muito obrigada pela indicação. A Priscila é do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo. Ela tem 20 anos e mora na Letônia, um país do leste europeu, caso você não saiba, né, onde fica. E ela foi pra lá fazer o quê, gente? Pra estudar medicina. Então, hoje, a Priscila tá aqui para ela contar um pouco dessa aventura, de como foi a decisão de estudar medicina lá na Letônia, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente aí se perguntando por que essa menina foi fazer lá. Eu tô muito curiosa. E como que tem sido a vida no exterior como estudante. Então, Priscila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. E vai ser muito bom falar aqui, porque realmente a Letônia é um país bem desconhecido, tanto que eu não sabia. Eu não sabia que existia esse país até conhecer. Então, eu acho que pode ser bem útil para várias pessoas que principalmente querem medicina, né? Eu vi que tem um projeto com outras pessoas, estudantes em outros países. E o objetivo de vocês é também fazer com que as pessoas procurem outras opções além das óbvias, Estados Unidos e os países óbvios da Europa, né? Eu tenho uma amiga que ela até já se formou, acho que era em comunicação, no Catar. Então, o objetivo do projeto é realmente procurar países não tão comuns, que nem Letônia, Catar. Falar para as pessoas que também é possível nesses países, que geralmente quando falam isso da fora, a pessoa ou pensa Canadá ou pensa Estados Unidos. Que é óbvio, é excelente, mas às vezes não é tão viável como nesses outros. Sim. Então me conta, como que tu decidiu que tu queria estudar medicina? Desde que eu tenho 6 anos, assim, eu sempre quis ser médica. E eu não sei de onde veio o gatilho de querer ser. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu sofri um traumatismo craniano. E desde então, eu sempre fui muito, assim, muito realizada em ver os médicos, sabe? Eu adorava ir na pediatra. Então, eu sempre fui muito, assim, adorava essa profissão. Mas eu não sei, nenhuma pessoa da minha família é médico, nem nada. Realmente, isso veio de uma coisa minha e que veio crescendo conforme o tempo, e aí eu tô fazendo medicina agora. Então sempre foi a tua primeira opção? Tu nunca pensou em outra profissão na tua vida? Sempre Não. Médica? Eu nunca me vi em outra profissão, não me vejo até hoje, sabe? Tipo, se eu não tivesse como fazer medicina, eu não sei o que eu faria. Sim. Porque eu não me sinto assim, não me vejo em outra profissão. Claro que tem outras profissões maravilhosas, mas eu não me vejo naquilo, sabe? Sim. Então, eu sempre fui em busca de fazer medicina. Eu ia fazer medicina no Brasil. Tipo, eu queria fazer medicina na UFSC, que é de Florianópolis. Sempre foi um sonho. Eu também sempre quis sair de casa logo. Sim. Porque, enfim, eu adorava Santa Catarina. E quando eu pensei, vou fazer medicina, quero passar naquela. Sim. Aí eu comecei no ensino médio. Eu comecei a namorar, o namorado que eu tô hoje. A gente começava a vender brownie na escola pra gente viajar de mochila, assim, pros lugares. A gente foi pra Cambará, foi pra Curitiba. E isso despertou muita vontade de estudar fora, sabe? Tipo, o mundo é tão grande, por que eu vou pensar só no Brasil? Sendo que aqui também é muito difícil tu passar, né? A gente sabe da dificuldade que é. Eu fiz jornalismo, né? Mas o meu sonho também era estudar na UFSC, na Federal de Florianópolis. E eu prestei 2 vezes, eu acho, e no meu tempo, é coisa de velho, né? Mas no meu tempo, eu acho que tava 20 candidatos por vaga para jornalismo. E medicina tava beirando 100 por vaga. Eu nem sei te dizer quanto tá agora, mas eu sei que é uma das mais concorridas, porque Florianópolis é uma cidade, uma praia, então todo mundo quer viver lá pela qualidade de vida, porque aquela lá também é uma das melhores faculdades. Eu queria estudar lá, sabe? Sim. O meu objetivo, se eu estudasse no Brasil, era passar lá. Tanto que eu fiz 2 anos de cursinho durante o meu 2º ano e meu 3º ano, o que foi um erro, porque tu não consegue se dedicar aos 2, 100%, então já fica aí, se alguém tá pensando em fazer cursinho durante o ensino médio,
não vai ser legal, sabe? Porque tu não vai conseguir se dedicar como tu se dedicaria depois do ensino médio. E eu fiz esses 2 anos de cursinho, só que no terceiro ano foi o ano que eu comecei a fazer essas viagens, que era de mochila mesmo, a gente ia de carona. E isso despertou muito a vontade de conhecer novos lugares, sabe? Eu vi que eu não era para ficar aqui, sabe? Eu não me vejo, Sei. por exemplo, morando num só lugar pro resto da vida, sabe? Eu tô morando na Letônia agora, mas eu não me vejo morando lá pro resto da vida ou em qualquer outro lugar, sabe? Eu acho que tem muita coisa pra gente descobrir no mundo. Foi basicamente por isso, assim, que me despertou querer fazer medicina fora. E também pelo motivo de ser muito concorrido aqui. Por exemplo, tem colegas que estudavam comigo esses 2 anos, ficaram mais uns 3 anos tentando e não deu, E não sabe? passaram. Eu sei Não, de gente que fica 5, 6 anos pra sim, passar pra medicina. E tem muita gente também que tenta pra várias federais, né? No Brasil, né? sim, Não, sim, não só uma. Vários colegas, quando eu fiz terceirão, tentavam muitas faculdades no Rio Grande do Sul sim. e a federal em Floripa. Eu não sei se tu já decidiu isso, mas me bateu uma curiosidade agora, antes de prosseguir. Se tu já Uhum. escolheu uma especialidade, se tu já sempre soube também, ou se isso não. Eu acho que se fosse hoje, eu escolheria alguma coisa na cirurgia, mas o que eu não sei. Ah, Tipo, tá. qual especialidade eu não sei. Sim. Também tá muito cedo pra Mas te decidir, né? Porque é vai completar 1 ano que tu chegou na Letônia, né? isso. Eu vou pro Tá. segundo ano de medicina agora. E aí, então, me conta, tu começou a fazer mochilão em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e começou a te despertar esse desejo de sair, de ver coisas e tudo mais. Isso. Tu lembra, assim, como que tu pensou, tá, quem sabe então eu vou estudar medicina fora? Como que aconteceu, tipo, a descoberta e a ideia e por que a Letônia? A descoberta, sim, foi isso de viajar, que eu queria cada vez viajar mais. E eu sei que tem muito mais coisa fora do Brasil, então eu queria descobrir isso. E eu quis fazer medicina fora porque, na verdade, eu fui pesquisando países que seria viável para brasileiro, porque é bem burocrático, ainda mais fazer medicina em outro país, né? E aí eu fui pesquisando, pesquisei Holanda, pesquisei esses países mais comuns que a gente procuraria, mas, por exemplo, na Holanda, eu teria que fazer mais 1 ano de ensino médio, porque o nosso ensino médio, a gente faz menos anos do que eles, a gente tem menos anos de ensino do que eles. Além de que era muito, muito caro, assim, era inviável, era mais caro que se fosse fazer no Brasil numa particular. Então eu já descartei isso. E aí eu não sabia mais o que procurar, assim, eu procurei sozinha no Google mesmo. E aí eu chamei um cara de uma agência, que eu acho que ele é de Portugal, e perguntei, sem pagar nem nada, eu não paguei o processo para ele me ajudar. Só perguntei, tu sabe algum país que seja mais viável para brasileiro fazer medicina, que não seja tão burocrático, enfim. E aí ele me falou que tinha a Letônia e que tinha a República Tcheca. Só que a República Tcheca tinha que ir lá fazer a prova e era no meio da pandemia, tipo, era inviável ir fazer lá a prova. Sim. Então eu nem cogitei, nem pesquisei mais nada sobre isso e fui mesmo direto para a Letônia. E daí ele já me disse a faculdade que era boa, que era a que eu estudo, que é a Riga Students University. Já procurei tudo sobre isso. Só que tudo por minha conta, sabe? Por exemplo, muita gente me chama no Insta perguntando, tu pagou qual agência, com qual agência que tu foi? Eu não fui com nenhuma agência porque eu não acho que seja necessário uma agência. Além de ser muito caro, o processo, a parte mais burocrática seria a tradução dos documentos, assim, Sim. sabe? Que tu tem que mandar para um tradutor juramentado, tu tem que ir no cartório apostilar. Essa é a parte mais burocrática, porque o resto eu enviei tudo por e-mail. Eu não sei se ainda tá assim, porque quando eu me candidatei era pandemia, então tudo era por e-mail, ainda bem. Não precisava enviar por correio, nada. E a única prova que eu tive que fazer daí foi o TOEFL, que é o exame de proficiência, que eu não tinha. A burocracia tá em tu traduzir os documentos e levar no cartório, que te leva um tempo, tu tem que descobrir o cartório. Por exemplo, eu tive que descobrir o cartório que a minha escola do ensino médio tinha assinado o meu histórico escolar. Então eu tinha que ir naquele cartório. Então é mais essa parte, assim, a parte burocrática e chata. E tu falou do TOEFL, tu sempre estudou inglês? Não, eu não sabia inglês.
Como Quando eu assim? decidi... quando a gente decidiu que ia mesmo tentar na Letônia, eu comecei a fazer aula particular de inglês com uma Aham. professora de São Paulo, online, que era melhor também, porque estava na pandemia. E aí eu comecei a fazer aulas com ela, eu fiz acho que 1 ano de aula ou menos. E aí eu me apliquei para a prova do TOEFL. Que essas aulas basicamente eram bem ligadas para o TOEFL mesmo, sabe? Ela Sim. dava aulas direcionadas já para isso. E não que eu já sabia inglês, eu fui aprendendo. Direcionado para o TOEFL, mas aprendendo inglês ao mesmo tempo. Sim. Só que aprender de verdade, assim, a conversar, eu só aprendi lá, né? Porque a gente só aprende na prática. Foi bem tenso no início. Eu tô meio de cara que tu escolheu fazer uma faculdade de medicina em inglês sem falar inglês. Sim. Nossa senhora, parabéns pela coragem. Não desencorajando ninguém, mas muito massa. Sim. Mas depois, eu quero chegar nessa parte da adaptação ainda. Mas antes disso, como teu namorado entrou na história, os planos de vocês sempre foram juntos? Ele também tá estudando lá? Conta um pouquinho pra gente. Ele estuda ciência da computação lá, não é medicina. Mas ele também, que essa vontade de viajar fora e de viajar junto, cresceu com ele, né? Quando a gente começou a namorar. Então, os dois agarraram essa oportunidade e a gente foi. A gente pesquisou muito, a gente fez tudo sozinho também, tipo, sem ajuda de ninguém, sabe? Quanto tempo? Porque vocês chegaram na Letônia em setembro de 2021. Quanto tempo foi desde vocês baterem o martelo do tipo, tá bom, vamos para a Letônia e Uns fazer 2 todo o anos. processo? 2 anos. Foi bastante tempo. Nesses Eu 2 anos acho que já 1 ano e tinha meio, pra não mentir. Por exemplo, eu saí do ensino médio e eu já tava com isso. A gente já tava com isso. Eu saí do ensino médio dezembro de 2019, se eu não me engano. Deixa eu me lembrar. Daí eu trabalhei nesse tempo, de dezembro até setembro. Eu trabalhei pra juntar o dinheiro que eu precisava pra pagar a inscrição, a matrícula, que isso é super caro. Tipo, é 100 euros pra tu se aplicar. Daí depois tem a matrícula, que é mais... que se tu passa, né, tem a matrícula. Então, eu tinha que juntar dinheiro pra comprar tudo isso, pra comprar passagem. E eu trabalhei nesse tempo. E aí, eu fui me aplicando enquanto trabalhava, fiz os documentos, enfim, passei no TOEFL e fui mandando os documentos. Aí, aguardei eles e acho que em setembro de 2020, eles me mandaram um e-mail falando que eu passei. E aí eu ia ir até então. Tanto que eu saí do meu trabalho, eu trabalhava numa clínica aqui em Novo Hamburgo. E eu saí do trabalho, tava tudo certo. E aí em dezembro, acho que era janeiro que a gente ia ir, que as aulas começam em fevereiro. E aí em janeiro, eles falaram que as aulas iam ser online, por causa da pandemia. Porque tava bem no pico da pandemia, tanto aqui quanto lá. Minha mãe, assim, falou, bom, tu não vai pra lá pra ficar tendo aula online... E eu também não vou pagar medicina pra ti, pra tu ter aula online, que não vai valer a pena, não vai... Sim. Tu não vai aprender da forma que tu aprenderia no presencial, e eu concordo. Eu tive que falar com a faculdade pra eles transferirem a minha vaga pro próximo semestre, que seria o que eu entrei, que foi setembro de 2020, que eu entraria no início, eu passei no início. Mas aí eu pedi pra eles prorrogarem, para eu entrar em setembro, e que a princípio ia ser presencial, e foi. E aí eles fizeram isso. Mas eu já tinha passado no início do ano. Então, quando eu descobri que eu não ia, eu achei um outro emprego, que era de telemarketing no Santander, não sei se tu conhece a Tocfale, SX, Não. que é a central de telemarketing do Santander. Eu trabalhei lá, que eu já sabia que eu ia embora também, mas eu trabalhei porque eu precisava juntar mais dinheiro para as coisas que precisava. E aí eu fiquei lá até julho de 2020. E em agosto de 2020 eu fui pra Letônia. Foi isso. Tô perdida nas datas aqui, mas é isso. 2021, não foi? A gente tá em 2022. A gente tá em 2021, 2022. desculpa. Desculpa, isso. Não, mas tudo bem, a pandemia fez isso com a gente. Tá todo mundo meio perdido com os anos e tudo mais. Tá, e aí, na questão, né, de ingresso, né, de entrar na universidade, eles oferecem alguma facilidade, alguma oportunidade, alguma bolsa? Existe isso? Como que funciona essa parte lá? Existem bolsas, mas é só a partir do 3º ano. Por exemplo, eu tô no 2º agora, não consigo me aplicar pra nenhuma. Mas eles têm, sim, bolsas que tu pode se aplicar, tanto que eu vou me aplicar quando for possível. Mas agora, no momento, todo mundo, eu pago, no caso,
E os meus colegas pagam a mensalidade normal, que seria 1.000 euros por mês. E isso é muito diferente de uma faculdade de medicina no Brasil, em termos de preço? Eu não faço ideia. Sim, porque tudo depende do euro, né? Por exemplo, Sim. agora eu acho que tá 6, né? 5, quase 6. Então, tudo depende do euro. Por exemplo, quando eu fui, tava 7. Mas quando eu tava pesquisando, lá em 2019, tava 4. Então, deu muito aumento. Sim, deu muito aumento. Mas acaba sendo mais barato, porque aqui no Brasil, a cada ano que vai passando, eles vão aumentando um pouquinho a mensalidade. Por exemplo, eu tenho colegas que fazem na Fevale aqui e pagam 10 mil já o mês. 10 mil reais. E eu sei que quanto mais vai avançando, por exemplo, tu tá no último ano, às vezes chega a 12 mil reais por mês. Sim. Então, acaba sendo vantajoso lá, porque lá não vai aumentar, é sempre 1.000 euros, fixo. Então, os 6 anos vão ser 1.000 euros mensais fixo. São 6 anos também, igual ao Brasil. Sim, o tempo é o mesmo. Mais a especialização que tu escolher depois. Que daí eu não pretendo fazer na Letônia. Não sei ainda onde, mas aí é outra prova, daí... Sim, enfim, tem muito tempo outro pela processo. frente. Tu falou um pouco aí pra gente sobre a tradução e tal. Mas basicamente, assim, quais foram os passos que tu seguiu pra fazer o teu processo de se candidatar? Primeiro, eu juntei todos os documentos, que eu preciso ter o boletim escolar. Tu precisa ter uma nota razoavelmente bem, tipo 7 ou mais que 7, em biologia, em química, que são as matérias que mais pegam ali a parte da medicina. Aí tu tem que apostilar esse boletim, esse histórico escolar, e enviar para eles. Tu precisa também de uma carta de motivação tua, que tu vai explicar por que eu mereço estudar lá, por que eu quero ser médico, enfim, uma carta de motivação. Sim. E também 2 cartas de recomendação que eu peguei de professores meus do ensino médio, que também eles escreveram em português e depois eles botaram no inglês e assinaram e eu mandei para eles, porque eles não sabiam inglês. O TOEFL, isso, que não precisa especificamente ser o TOEFL, tem várias outras, né? Enfim, é isso. Passaporte, tem que mandar o escaneado, essas coisas. Mas eu não precisei fazer nenhuma prova, tipo vestibular que a gente faz aqui. Sim. Isso eu não precisei, porque o método que eles usam lá é realmente ver como tu foi no teu ensino médio, sabe? Tuas notas. O que tu foi de aluno durante a tua vida. Então, eles levam mais em consideração isso, que eu acho que é bastante um método que os Estados Unidos usa, né? Que é mais ver a pessoa do que só a nota dela ali num papel de uma prova cheio de matéria, sabe? Sim. Então, sim. isso é bem bom, assim. Nenhuma entrevista? Não tive entrevista. Tá, interessante. Assim, olhando de fora, parece um processo bem mais simples e bem menos complicado do que no Brasil, né? Ai, só quem viveu sabe. Vestibular. Tu chegou a fazer vestibular ou não? Sim, cheguei. Eu fiz no segundo, que foi só pra teste, assim. Fiz o Enem, fiz vestibular da URGS e o da UFSC também, fui pra lá. E fiz no terceiro também. Mas é horrível, assim, psicológico... É horrível. É horrível. Só quem passou sabe o que a gente tá falando. E olha só, antes da gente falar sobre a chegada de vocês Tu já tinha saído do Brasil alguma vez? Só pro Chile e pro Uruguai, que é ali pertinho. Mas não, assim, na Europa, não. Como foi a reação dos teus pais quando tu falou, quero estudar, fazer medicina na Letônia? Como foi? Foi horrível. Conta. Foi péssimo. Então, eles não entenderam primeiro, porque eu sempre falei que eu queria fazer medicina em Santa Catarina. Eles ficaram bem, assim, confusos. Tanto que, quando eu falava, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer medicina lá. E eu tava me aplicando, eu tava pagando a professora de inglês, eu tava fazendo prova. E meio que eu acho que eles não tinham caído a ficha ainda que eu realmente tava fazendo isso, sabe? Porque quando eu passei, meio que eles não acreditaram, assim, foi um susto. Tanto que até quando eu passei foi uma confusão, assim. Eles não queriam deixar eu ir, eu tinha que pagar a faculdade, eles não queriam. Enfim, eu tive que convencer de novo. Foi uma luta, assim, foi bem tenso. Mas agora é bem tranquilo, assim. Acho que eles já entenderam que é uma oportunidade tanto, né? E que o estudo lá é melhor do que o do Brasil. Então,
Acho que agora tá mais tranquilo, mas foi bem complicado. Eu praticamente fiz tudo sozinha, né? Sim. Eu tive que lidar com tudo sozinha, com apoio ou sem apoio. E a parte financeira toda da preparação foi tu que bancou com o teu trabalho? Da preparação, sim, a faculdade meus pais pagam, Aham. mas de passagem, de pagar matrícula, de pagar inscrição, tudo eu. Todo o processo até chegar fui eu. Meus Aham. pais pagam a faculdade e para me manter lá eu vendo brownie, eu faço alguma coisa para pagar o aluguel, que lá o custo de vida não é tão caro, que eu divido o apartamento com meu namorado, então acaba não sendo tão caro. E a alimentação lá também é bem de boa, assim, é tipo uns 20 euros para cada um por semana, sabe? 20 euros por semana. Sim, por semana. Nossa, é muito barato. Mesmo. Sim, Bom, eu sei que o supermercado do Brasil tá super caro, então mesmo convertendo, tá. ainda é barato, né? Eu vi lá no teu Insta que tu falou que era um dos países com menor custo de vida da Isso. Europa. A alimentação lá é bem tranquilo. O mais caro é a carne bovina, que vem daqui, né? Aham. Então, acaba sendo mais caro lá. Mas, em geral, tudo é centavos, tudo é cents, né? De euros. O aluguel é 420 o total, mas eu divido com meu namorado, daí fica 200 e pouco para cada um. O que daí não fica tão caro também, né? E também o prédio que a gente mora, ele já vem com internet, já vem com água, já vem com luz. Então eu não preciso pagar a parte nada disso, sabe? Sim. É tudo incluso. Então Sim. isso é muito bom também. A única Sim. coisa que eu me preocupo mesmo é com a alimentação e transporte, que é 15 euros por mês, o transporte com a carteirinha de estudante. E tu pode usar quantas vezes tu quiser. Não é por Sim. passagem, sabe? Tipo, a gente compra 4 passagens. Eu posso pegar, sei lá, 10 ônibus no dia, que tá tudo bem, sabe? Ele é ilimitado, sabe? É só tu pagar 15 euros por mês que tu usa quanto tu quiser. Nossa, Então isso também é muito barato. bom lá. Tá, e conta pra gente, assim, como é que é. Porque tu falou que tu faz o que tu se vira pra ganhar dinheiro e pagar as tuas contas. Como é a tua rotina, assim, de estudos? Agora tu tá de férias no Brasil, só pra quem tá Sim. vendo a gente no YouTube. Mas na Letônia, como é mais ou menos a tua rotina, assim? Então, às vezes eu tenho aula só de manhã, às vezes eu tenho aula de tarde, às vezes eu tenho aula de manhã e de tarde. Mas no início eu tava tendo algumas aulas online, eram bem poucas presenciais. Então eu conseguia fazer Bolt, eu não sei se existe aí nos Estados Unidos, que é um aplicativo, é tipo Uber Eats, Eu sei. só que é Bolt. Não existe aqui, mas eu sei qual é. Tem bastante ali na Europa, né? Então eu entregava comida de Bolt, de bicicleta. Só que aí começou o inverno, começou a neve, e daí é impossível tu andar de bicicleta na neve. Aí eu fiz alguns dias a pé, tipo, horrível, assim. Detonei meu pé, fiquei sem unha. Nossa. Mas é que eles pagavam bem, porque não tinha muita gente que queria fazer, ainda mais na neve, né? Então, tipo, às vezes era 4 euros uma corrida de 10 minutos, sabe? Sim. Então, valia muito a pena. Às vezes eu ganhava 30 euros, já pagava o mercado da semana num dia. Então, era bem bom. E agora, eu tinha muita coisa da faculdade, né? Cada vez ia ficando pior. E aí eu comecei a vender brownie, que eu vendia na escola. Peguei a ideia e fui vender agora no prédio, porque o meu prédio, ele é praticamente só estudante, sabe? É um prédio só de estudante, praticamente. Eu botava lá no grupo, pessoal, vou fazer brownie hoje. Se alguém quiser, me avisa. Eu fazia isso porque às vezes eu colocava no início, eu colocava lá na recepção. E no início as pessoas estavam pagando, legal, beleza. Aí foi passando o tempo, às vezes tinha 10 brownies lá, só tinha 2 euros. Que as pessoas roubavam. Teve um dia que eu fui pegar as moedas, e aí alguém fez uma moeda com aquele alumínio, sabe? Eu acho. Fez assim, um formato de uma moeda com alumínio, e teve a coragem de colocar no cofrinho. Gente. E aí foi a gota da água, assim. Daí eu mandei no grupo, olha, eu não tô fazendo brownie pra dar pra vocês, eu preciso ganhar dinheiro também. E daí, depois disso, eu comecei sempre a botar no grupo ali, olha, eu vou fazer brownie hoje, quem quiser, encomenda comigo. E daí eu dava direto pra pessoa, né? Pra não acontecer mais. E aí, bastante gente comprava, porque tem umas 80 pessoas no pad, assim. Aí deu Deu certo. pra se manter só com isso, Tá, e aí, tu falou que tu foi aprender o inglês quando tu chegou lá, né? E tu falou que foi bem difícil.
Conta. Porque assim, cara, falar uma nova língua já é um desafio. E aí, quando tu É. começa a viver coisas tipo, até hoje mesmo, eu moro aqui já faz mais de 8 anos, mas tem vezes que eu vou no médico e aí eu preciso Uhum. ver como é que eu vou falar isso pra ele, porque eu não sei a palavra. E aí, como é que tu vai Sim. e chega lá pra estudar medicina em inglês? Como é que foi? Então, eu fiz as aulas com uma professora, ela era ótima, tipo, ela me deu toda a base, assim. Tipo, tudo que eu tinha que saber. Eu já sabia inglês. Por exemplo, eu consegui aprender como ler com ela, sabe? Como escutar. Só que o problema sempre é falar, né? A gente tem vergonha. Então, eu fui com isso pra lá. Eu não sabia falar. Eu lembro que quando eu tava indo, eu tava no avião, que já era um avião que as aeromoças só falavam inglês. E eu ficava assim, meu Deus, eu preciso de água. Como é que eu vou pedir pra ela água, sabe? Então, foi bem tenso, assim. Eu lembro que nesse prédio que eu moro, tem tipo uma common room, assim, que é uma sala de jogos. E eles descem lá na sexta, no sábado, pra jogar. E era um evento pra mim, quando a gente decidia descer, sabe? Eu ficava nervosa o dia inteiro, porque eu sabia que eu ia ter que falar inglês, sabe? Sei. Então, foi horrível no início. No início foi muito difícil as provas também, porque eu não sabia interpretar o que estava escrito, então eu ia mal. Então, foi um aprendizado, assim. Agora já não é mais um empecilho. Tipo, a faculdade é difícil de medicina, não é por causa do Sim, inglês, ela é difícil, sim. mas no início o inglês atrapalhou bastante. Mas agora já tá. Não tá fácil, mas já tá bem melhor do que era no começo. É, fácil nunca vai ser, né? Eu também, às Sim. vezes, não sei uma palavra, eu fico assim, ó. Me sinto uma pateta, porque eu não sei o que falar pra pessoa, sabe? Não é mais, assim, um empecilho, assim, que me incomoda, sabe? Antes era. Antes eu tinha medo de descer, de encontrar alguém no corredor, sabe? Era nesse nível. Então, mas com o tempo vai se acostumando, agora já é tranquilo. Tu tá na capital, né? Sim, Riga. É, eu li que a maioria das pessoas, apesar de a língua oficial não é inglês, mas os jovens lá, inglês é uma língua bem falada, né? Sim, é que lá tem duas faculdades que são as melhores de lá, que é uma que eu estudo e a outra que o meu namorado estuda. Então tem muito estrangeiro lá, tem muita gente da Alemanha, da Itália, de todo lugar do mundo, sabe? Então todo mundo fala inglês. É difícil encontrar um letão, sabe? Que é os que moram lá. Por exemplo, os letão de lá. Quem é mais velho não sabe falar muito inglês, sabe? Isso é Sim. normal, até aqui, né? Mas os jovens, assim, 30 anos até 40 anos, todos os letão falam inglês. Então é bem comum, assim. É bem fácil de se comunicar, na verdade. Tu não precisa saber letão, sabe? É bem tranquilo. Quais foram, assim, os maiores baques, assim, de morar fora? Sabe aquela coisa do expectativa e realidade? Teve alguma coisa que foi diferente do que tu imaginava? Teve alguma coisa que te deixou pra baixo? Teve algum momento que tu pensou em desistir? Fala pra gente um pouco dessa parte, assim. No início, nossa, eu pensei muitas vezes em desistir. Tipo, eu cheguei, eu lembro no dia que a gente tava indo, eu tava assim, chorando o dia inteiro, eu mal falava com as pessoas, sabe? Não tava caindo a ficha. Eu entrei no avião, meu namorado tava preocupado, porque ele achou que eu ia desistir no meio, sabe? Eu tava meio depressiva, assim. E aí, mas daí a gente foi fazendo amigos, eu fui perdendo o medo de falar inglês, e isso foi melhorando. Essa foi a pior parte, o início sempre é a pior parte, né? Ainda mais que não tinha ninguém que a gente conhecia lá, ninguém que falava português, nenhum brasileiro, então era tudo muito novo, sabe? Então, essa foi a pior parte, assim, mas agora já é bem tranquilo, tem vários amigos lá, já não é mais um problema, sabe? E já encontraram brasileiros também ou não? Sim, já tem uma brasileira lá, tem bastante português lá também, muitos portugueses. Então agora a gente já tem meio que uma comunidade, sim, sabe? E também Sim. os amigos ali do prédio, né? Que é bom porque é um prédio de estudante, então tem várias pessoas de todos os lugares, então a gente não fica só numa bolha, sabe? A gente é meio que amigo de todo mundo. Sim, sim. Ô, Priscila, tu é super nova, né? Tu tem 20 anos. E aí tu decidiu tomar essa decisão de fazer medicina em outro país junto com o teu namorado. Uhum. Tu não teve medo de, sei lá, de dar tudo errado? Tive. Tive.
Tive, mas não foi o suficiente pra me impedir, sabe? Uhum. Eu acho que era muita vontade. Porque se não fosse muita vontade, não tinha ninguém que apoiava muito. Que nem eu te disse. Foi tudo eu, sabe? Mesmo sem muito apoio da família. Por exemplo, agora eu tenho apoio da família. Porque eu fui, porque, enfim, é a escolha que eu fiz, sabe? Mas Sim. até chegar lá, era eu. Então, isso não foi o suficiente pra me fazer desistir, sabe? Eu queria muito aquilo, eu queria muito viver aquilo. E eu acho que se desse errado, tudo bem, não era pra ser, sabe? Pelo menos eu tive a experiência, eu vou me aquietar agora, então, fazer outra coisa. Mas não deu certo, então vamos pra outra coisa. Mas eu precisava viver isso pra saber, sabe? Sim. E acho que medo sempre vai ter, sabe? Em tudo na vida. Uhum. Mas e a parte do relacionamento de vocês? Tu não teve medo de, tipo assim, porque vocês foram morar juntos, né? Não sei como é que Sim, era o relacionamento de vocês antes, mas é um grande, né? Um big step, sim. né? Na vida de um casal. E morar junto. E isso também podia ter dado tudo errado, Isso eu não tinha muito medo, na não? verdade. O que eu tinha. Não era um problema. O que eu tinha medo era realmente eu não sabia inglês. Eu tava indo fazer medicina, que sempre foi meu sonho, sabe? Então, pela dificuldade também, por estar longe da família, era um problema. Então, foi mais isso, assim. Mas de morar junto, eu acho que não pesou muito, assim. Uhum. Foi E tu tranquilo acha essa parte. que o fato de estar com ele, indo com ele e ele também, de certa forma, tá passando pelas coisas parecidas, não no mesmo curso, mas, né, a Sim, mesma coisa, né? Estudar e tudo mais, se mudar. Tu acha que isso também ajudou na tua adaptação? sim. Porque indo sozinha, com certeza teria sido muito pior também, né? Sim, não, faz total diferença. Eu vejo pelos meus amigos que eles foram sozinhos, não foram com namorado, enfim. E é bem mais difícil a adaptação, né? Tu tá meio que sozinho, tu não tem muito com quem falar no início, porque é difícil tu criar uma amizade, é difícil tu, sabe, fazer uma amizade de verdade, sabe? Que tu possa Uhum. contar as coisas. Não só uma pessoa que passa ali, hi, how are you? E tchau, pronto. Sim. Então, facilitou bastante, porque no início eu tinha ele. Por mais que agora a gente tenha os nossos amigos, seja tranquilo, no início eu tinha ele tinha eu, então a gente não tava sozinho. E no início foi difícil, assim, por causa da família, por estar longe. Foi a primeira vez que a gente viajou para tão longe por tanto tempo, então foi, foi complicado no início. E essa vez, agora que vocês estão no Brasil, é a primeira vez que vocês vêm pro Brasil depois que vocês Sim, mudaram pra lá. isso. Bem desafiador. Porque pelo pouco que tu me contou, né? Eu não te conheço, tô falando contigo hoje a primeira vez, mas Sim, pela tua história, tu me parece uma pessoa muito determinada. E, de novo, tu é muito nova, né? E muito determinada e, não, quero fazer, foi lá e não, vou trabalhar, arranjou outro emprego e tal. Tem alguém que e te inspira a ser assim? Ao que tu atribui a tua determinação para fazer as coisas? Porque tem vezes que as pessoas escutam um não ou veem qualquer empecilho, né? Por exemplo, o inglês. A pessoa já vai uhum. pensar, não, mas eu não falo inglês. Não tem como eu ir estudar em outro país. Ao que tu atribui, assim, a tua determinação de não desistir das coisas? Minha mãe é muito assim, né? Minha mãe começou lá de baixo e tudo ela foi conquistando aos poucos, bem devagarinho, degrau por degrau, mas ela nunca desistiu. Então eu acho que isso foi. Ela tem como exemplo, assim, pra isso, sabe? Por mais que ela não me apoiava nessa decisão e que agora ela apoia, eu Uhum. sempre tive ela como exemplo, porque ela me chama de teimosa, mas eu sou que nem ela, assim. Eu Aham. teimei até conseguir. E isso é bom, né? Por um lado. Sim. Porque é Sim. claro que ela não queria que eu fosse pra longe, né? Acho que quando eu ser mãe um dia eu vou entender a dor que ela sentiu. Mas agora ela consegue ver que é uma oportunidade, que lá eu vou ter várias oportunidades de emprego. É uma experiência que eu tô vivendo e que se Sim. der errado, tudo bem. Eu já sou adulta, né? Por mais que ela ainda me tenha como a filha dela, bebê, eu sou adulta já. Então eu não me importo assim se der errado e eu ter que lidar com isso, sabe? Sim. Porque eu quis isso e vou enfrentar isso. Porque além da faculdade, tem todo o aprendizado, né? De estar em outro Sim. país, de estar em outra cultura e tudo mais. E
qual seria, assim, até agora, né? Porque tu ainda vai ter muitos anos pela frente morando lá, terminar tua faculdade, mas tu já viveu muita coisa em um ano. Qual foi o maior aprendizado de setembro do ano passado até agora, morando fora? Acho que toda experiência, assim, sabe? Porque lá a gente fez uma família do zero, sabe? Que eu tenho meus amigos lá como uma família, a família que eu escolhi, né? Então, eu me sinto muito bem lá agora, sabe? Já tô até com saudade de lá. Então, não é... No início era horrível, assim. No início era... Bah, eu queria voltar. Eu não tinha amigos com tanto vínculo, sabe? Então... E também a faculdade era muito difícil. Mas agora eu já fui acostumando, porque eu tenho amigos... A maioria faz medicina, então vive a mesma coisa que eu. Tá na mesma parte que eu. Então, a gente se entende, sabe? Sim. E eu acho que a melhor coisa é conhecer gente do mundo inteiro, sabe? Isso é muito legal. Ter amigos de Portugal, do Brasil, da Turquia, sabe? É muito legal isso. E se tu pudesse deixar um conselho para quem tá escutando e tá pensando em tomar uma decisão parecida com a tua, de fazer uma faculdade em outro país, qual o conselho que tu daria? Talvez algo que tu gostaria de ter escutado e que teria facilitado um pouco a tua adaptação? Eu diria para fazer, sim. Se tu tem a vontade, faz. Claro, se organiza, sabe? Trabalha, junta o dinheiro que for necessário. Não precisa ser nada correndo, mas faz, se essa é a tua vontade. Se tu não se sente assim, num lugar, por exemplo, que nem eu te disse, eu não sinto que eu vou morar num lugar para sempre, sabe? Não consigo sentir isso. Nem aqui, nem lá, nem em lugar nenhum. Talvez eu more, talvez não, mas não é o que eu sinto agora. Então, para as pessoas que também têm essa vontade de ir, não é impossível, sabe? A gente acha, às vezes, que, nossa, fazer faculdade no outro país, assim, do nada, mas eu não tenho cidadania, que eu não tenho cidadania ainda, né? Então, eu pensei isso antes de procurar, antes de ir atrás disso, eu pensava isso. Então, não é impossível, é só realmente se organizar e planejar tudo certo, que pode acontecer e realizar um sonho que nem eu tô fazendo. Sim, sim. Pra gente encerrar, fala pras pessoas do teu canal no YouTube, também do teu Instagram, pra quem quiser te acompanhar. Eu sei que tu postou, não tá postando tanto agora, mas postou no começo da tua vida e tudo mais. E esse assunto gera muita curiosidade, né, então? Sim, eu tenho um canal no YouTube, que no início eu postei lá o dia que eu fui embora, postei algumas viagens que a gente fez ali também dentro da Europa, postei study vlog, que é o que eu pude postar. Então, se alguém quiser acompanhar, talvez eu volte quando começar as aulas, porque eu gosto bastante e sei que as pessoas se inspiram muito nisso. Então, se alguém quiser seguir lá. Tá, eu vou deixar o canal da Priscila e o Instagram dela na descrição do episódio. Então, se vocês quiserem mandar alguma mensagem para ela, deixar algum comentário, deixem lá. E eu queria te agradecer por ter participado, compartilhado um pouco da tua história. E, enfim, que dê tudo certo. E se o mundo é o teu lugar, que tu tenha muitos lugares para viver ainda e pela frente. Sim, eu que te agradeço pelo convite. E se alguém quiser me chamar no Instagram ali pra ter ajuda nesse processo, que eu vou ajudar bem tranquilo, sim. Porque tem pouquíssimos brasileiros lá. Tipo, que eu conheço, tem mais uma de Porto Alegre e tem um que é acho que é de Minas. Então, que eu conheça, né? Se alguém estiver escutando e conhece alguém, já conecta com a Priscila. Porque brasileiro sempre encontra brasileiro, né? Sim. Mas, enfim, se alguém precisar de ajuda, eu tô à disposição. Então tá, ótimo. Mandem mensagens pra Priscila, mandem mensagens pra mim, falando o que vocês acharam do episódio. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!